Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Abílio. Nosso tema de hoje é direito tributário. Imposto de transmissão causa mortes e doação. Você sabe como o cálculo é feito? Quais são as alíquotas? Onde deve ser recolhido o imposto? No local da abertura do inventário? Onde estão os bens? Pois bem, são temas que nós vamos abordar na aula de hoje. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho ali para ficar atento aos novos vídeos e possa curtir e compartilhar o vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação do conhecimento. Fundamental. Temos tema aí também que com certeza cairá no exame de ordem de 2021, tendo em vista uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, aqui nós simulamos a situação de sala de aula e vamos agora compartilhar o conteúdo, o arquivo em PowerPoint, simulando exatamente uma situação de aula. E eu peço a todos que quem tiver dúvida também possa fazer as suas informações, suas solicitações, perguntas aqui diretamente no canal do professor Abílio. Muito bem, ITCMD, portanto, o nosso tema de hoje. Antes disso, é importante a gente separar as esferas de atuação de competência tributária. Já tivemos uma aula no YouTube, procure aqui também no nosso canal sobre o ITBI. O ITBI é transmissão de bens imóveis por ato oneroso entre vivos. Exceto garantia, porque garantia não transfere a propriedade. Então, nós vamos fazer um comparativo também com o ITCMD aqui. O ITCMD é a transmissão, olha aí, evento morte, princípio da Saizine, né, que é a transferência da posse aos herdeiros, portanto, daquele bem ou dos bens deixados pelo decújus. E doação, que é uma transmissão, portanto, não onerosa, uma transmissão gratuita. O ITCMD, também conhecido como ITD, Imposto de Transmissão de Direitos. Isso depende da legislação de cada estado. Pois bem, nós temos aí o evento morte, doação, que é gratuito, de qualquer bens ou direitos. Enquanto o ITBI é apenas de bens imóveis, aqui é de qualquer bens ou direitos. Quadros, joias, relógios, bens de uma maneira geral que tenham efetivamente um valor econômico, e nós sabemos que todos esses bens, de fato, são representativos. Naturalmente, a gente tem aquela discussão se os advogados, advogadas vão incluir ou não no acervo patrimonial, na relação dos bens, mas de qualquer maneira, todos os bens que têm de fato um valor econômico devem ser listados no rol dos bens indicados no inventário. E se você tiver, por exemplo, aquele tio rico, primo rico, tio rico, que fez lá um testamento e chegou a hora daquele parente do ente querido, porque Deus sabe todas as coisas, e ele deixou aí para você essa fazenda lá no estado do Goiás, né? Então, esse imposto será recolhido aonde? Se ele deixou também esse Mustang, 1967, Mustang Leonor, né, importou dos Estados Unidos, e você tem esse Mustang aí destinado, conforme testamento, para você, esse belíssimo carro. E também deixou um apartamento na Praia da Pajuçara. Você sabe onde fica a Praia da Pajuçara? Já foi lá? Se for, comente aqui, porque realmente é uma praia lindíssima no litoral nordestino. Muito bem. Então, local de recolhimento do imposto. Quando a gente fala de bens imóveis, compete ao estado da situação do bem. Ali na Praia da Pajuçara, qual é o estado? A fazenda, a gente já sabe que é em Goiás. Então, o ITCMD será recolhido no tocante à fazenda, bens e direitos, inclusive o gado. A gente viu ali, portanto, uma fazenda belíssima, com toda a sua produção da agroindústria e da pecuária. Então, bens móveis e imóveis ali para o estado de Goiás. E a Praia da Pajuçara, na bela Maceió, estado de Alagoas,
né? Então teremos aí, portanto, o ITCMD recolhido para o Estado das Alagoas. E quanto aos bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde processar o inventário. Então, se ele deixou aplicações financeiras, joias, bens de uma maneira geral que não sejam bens imóveis, esses outros bens serão recolhidos os tributos, especificamente aqui um imposto de transmissão causa-morte e doação para o local onde for processado o inventário, portanto, via de regra, onde tinha domicílio ou último domicílio. Então, possa ser que seja, imagine, morava em São Paulo, tinha fazenda em Goiás, um carro na Bahia, um apartamento em Maceió. O carro na Bahia e o último domicílio dele em São Paulo, com as joias, com as aplicações financeiras, o imposto será recolhido no tocante a esses bens móveis para o estado de São Paulo. Já os bens imóveis, a fazenda e o apartamento em Maceió, será, portanto, para o estado de Goiás, no valor da fazenda, e no valor do apartamento para o estado das Alagoas. Tá certo, gente? Vamos seguindo aí. Outro ponto é aqui, aproveitando o conhecimento do grande professor Alessandro Spielborges, está aí a indicação da fonte, é no tocante aos herdeiros, aqueles que abrem mão do seu quinhão em um inventário, ou aquele que especificamente destina a sua parte a um herdeiro em específico. Se aquele herdeiro destinar e doar para todos os demais herdeiros, ele está doando em favor do monte, e nesse caso vai incidir o imposto causa-morte na totalidade dos bens. Agora, se ele resolver destinar a sua cota-parte para uma pessoa em específico, naquele momento está acontecendo uma doação. E aí, além de incidir um imposto de transmissão causa-mortes sobre o acervo patrimonial deixado pelo decujus, o imposto de transmissão, na sua acepção doação, será pago naquela transmissão não onerosa de um herdeiro para um outro herdeiro em específico. Então, não necessariamente, por exemplo, todo e qualquer bem imóvel será fruto do ITBI. Um bem imóvel pode ser fruto também do ITCMD, em razão do evento morte, ou mesmo em face de uma doação de um herdeiro em relação ao outro. Beleza, gente? Vamos seguindo aí. A modalidade de lançamento do imposto causa-mortes e doação é o lançamento por declaração, em que o contribuinte vai fazer a listagem dos bens, uma avaliação daqueles bens apontadas no processo, no inventário judicial ou extrajudicial, e, portanto, vai submeter a fazenda de cada estado, respectivamente, para a fazenda avaliar se aquela declaração feita pelo contribuinte está correta ou não, conforme parâmetros de mercado. Então, é uma modalidade de lançamento por declaração. E se os valores estiverem em conformidade, a Fazenda Pública vai autorizar o pagamento do tributo. E o inventário poderá ser finalizado. É uma condição que está no Código Tributário Nacional, que o inventário só pode ser finalizado com o pagamento de todos os tributos. Muito bem. E claro, se a Fazenda Pública apresentar um valor e o contribuinte não concordar, ele pode impugnar, pedir avaliação contraditória, seja na via administrativa ou na via judicial, para chegar ao valor que seja adequado e relevante. Até porque nós temos alíquotas máximas definidas pelo Senado Federal, e o Senado fixou uma alíquota máxima de 8%. Então, 8%, imagine, sobre o valor daquela fazenda no estado de Goiás, sobre aquele apartamento, sobre as joias, sobre o automóvel, é bastante dinheiro. Então, uma avaliação contraditória é importante caso o contribuinte, de fato, consiga provar e trazer fatos contundentes no tocante à redução dos valores. E a progressividade, portanto, que não foi aceita no ITBI, no Imposto de Transmissão de Bens Imóveis de competência dos municípios, mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu, está aí o julgado,
reconheceu a possibilidade da progressividade no ITBI, conforme alíquotas máximas fixadas, portanto, a alíquota máxima, né, melhor dizendo, fixada pelo Senado. No estado do Rio Grande do Sul, que foi o lead case aí, e depois se transformou exatamente em tese, claro, de repercussão geral, a alíquota varia lá de 1 a 8% de acordo com o acervo patrimonial deixado pelo Decujus. Então, há uma progressividade e o Supremo entendeu que isso observa o princípio da capacidade contributiva, o princípio da igualdade tributária. Muito bem. Outro ponto que também está pendente de regulamentação e que houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, agora de maneira recente, em 2021, está apontado aí na Constituição que o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, deverá ter a sua competência regulamentada por lei complementar quando o doador ou o bem ou os bens deixados pelo DECUJ ele for domiciliado no exterior. Brasileiro que foi para o exterior e lá tem todos os seus bens. Como será regulamentado o recolhimento do ITCMD? Seria no último estado onde ele morou, onde está sua família? Como é que isso deve ser regulamentado? Detalhe, o Supremo se manifestou em 1º de março de 2021. Por isso que eu acho que é mais um tema que poderá ser abordado na prova da OAB, no próximo exame. É matéria recente. Então, está apontado aí que, como não houve a edição de lei complementar, os estados estão impossibilitados, naturalmente estados e o Distrito Federal, de legislarem de maneira supletiva. Então, na medida em que não há norma através de lei complementar, não pode haver incidência do imposto, no caso em concreto. Foi uma decisão provocada aí pelo Estado de São Paulo, que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou por maioria de votos, tema de repercussão geral. Muito bem, gente, esse aí foi o nosso tema de hoje, ITCMD. Eu peço que você possa curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever em nossa página e a gente está sempre aqui agradecendo a participação de todos. Isso é muito bom. Eu vou, nesse momento aqui, interromper a gravação e dizer a todos que muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, hein?